Nós estamos dando continuação às nossas ministrações na carta de Pedro. Hoje é a 14ª pregação, capítulo 3, versículo 13. O tema da minha mensagem hoje é uma vida coerente com a fé. Olha o que diz, 1 Pedro 3,13. Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai ou santificai, dependendo da tradução. Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, razão da esperança que é em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para com os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Porque, se a vontade de Deus assim decretar, é melhor que sofrais fazendo bem do que o mal. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Como eu disse, o tema da minha mensagem é uma vida coerente com a fé. E veja, nós vivemos uma época onde... Não está funcionando aqui. Vivemos uma época onde muitos cristãos, eles buscam uma fé confortável. Uma fé que não há renúncia. Uma fé que não há sofrimento. Uma fé que não há entrega. Não se admite perder em nada, nem para Cristo. Queremos uma fé confortável. E a primeira carta de Pedro, aqui, ela nos chama de fato a fidelidade a Cristo, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. É isso que eu tenho pregado nos últimos 3 meses. Mesmo em meio ao sofrimento, às angústias, às tribulações, pressões, perseguições e zombarias, o que Pedro diz é, permaneçam firmes. E aqui, em especial no capítulo 3, Pedro ele vem falando para nós de como nós cristãos devemos nos comportar em nossos relacionamentos para que possamos viver bem aqui na terra. Lembra, nas últimas semanas eu tenho falado sobre a importância de viver bem com os irmãos. Pedro vai dizer, como que nós de fato conseguimos ter uma boa comunhão com a igreja e com as pessoas em si. Primeiro, nós devemos de fato não mentir, não caluniar, não falar mal dos outros, não ser hipócrita, não ter inveja. É isso que ele vem dissertando. Depois, Pedro ele vai falar como que nós nos damos bem com o patrão. Olha como a Escritura, de fato, ela é fantástica. Ela é o manual que nos ensina a viver o dia a dia. E Pedro vai dizer, olha, obedeçam os vossos senhores. Não apenas se eles forem bons e gentis, mas também se eles forem maus. Ora, como uma pessoa não pode viver bem neste mundo se ela segue este princípio de não retribuir o mal com o mal, de tratar bem até aquela pessoa que quer o mal dela? Pedro depois, ele termina dizendo, nas últimas mensagens eu disse sobre o relacionamento dentro do casamento. E Pedro vai falar, esposas, sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Eu sei que hoje em dia você falar sobre submissão, até mesmo no meio cristão, é você ser taxado como legalista, é você ser taxado como retrógrado, ultrapassado. Mas este é o caminho da Escritura. E a submissão, como eu disse nas últimas mensagens, é de fato estar debaixo da mesma missão, estar junto, para que haja ordem na casa. Deus assim fez, para que a família de fato pudesse caminhar de forma mais leve. E é claro, Pedro também fala do papel do marido. Ele diz, marido, honrem suas esposas como parte mais frágil, pois essas mulheres são herdeiras da mesma graça que vocês. Então a Bíblia, de fato, ela é um manual para mim e para você. E na última semana eu falei sobre a importância de nós, como igreja, pensarmos igual, sobre amar uns aos outros, sobre não pagar o mal com o mal, que é um princípio que realmente só o novo nascimento nos capacita a seguir. E por que nós devemos agir dessa maneira? No versículo 12, que foi o último versículo de domingo passado, tem a resposta. Por que devemos andar desse jeito? Pedro responde assim, 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Simplesmente por isso, o Senhor olha, ouve a oração daqueles que se esforçam para fazer o que é correto e vira o rosto para aqueles que de fato desobedecem. Simples. Agora o apóstolo ele vai falar sobre a importância de mantermos a nossa fé, mesmo em meio a sofrimentos, angústias e perseguições. Eu quero passar apenas 2 princípios aqui essa noite. O primeiro é o seguinte, até no sofrimento, nós somos abençoados. Acompanhe comigo novamente o versículo 13 e 14, por favor.
Quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. De fato, Pedro está dizendo aqui que nós devemos ser entusiastas, devotos, apaixonados pelo bem. Este é o significado literal da palavra aqui no original. Não apenas praticar o bem, mas devemos, como cristãos, perseguir aquilo que é correto com zelo, com vontade. A tendência natural, se você de fato buscar fazer aquilo que é correto, como diz aqui a Escritura, se você for zeloso pelo bem, normalmente as pessoas, até ímpios, se aproximam de você, porque vem em você uma pessoa boa. Todos, até ímpios, gostam de ter amigos que procuram fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é honesto. E naturalmente falando, um cristão, quando ele segue esses princípios aqui, ele traz benefícios não apenas para a sua vida, como Pedro diz, não apenas para a sua família que está ali ao seu derredor, mas um cristão, se ele de fato é zeloso pelo bem e obediente à Escritura, ele traz benefício até para pessoas que não gostam dele, até para ímpios, por conta de sua honestidade, por conta de sua fidelidade. Veja se não é verdade. Você que talvez não nasceu na igreja evangélica, mas se converteu no meio do caminho aí. Você fazia um monte de coisa errada antes. E devido à sua conversão, muitas pessoas foram beneficiadas. Eu era um moleque muito bagunceiro. E eu lembro que da minha casa, onde eu morava em Aparecida, até a casa da minha avó, tinha uma avenida. E eu tinha o prazer de passar naquela avenida ali, e quando não tinha ninguém, eu quebrava todas as lâmpadas que eu podia tacando pedrada na lâmpada. Tanto é que à noite era um breu aquele lugar. Por quê? Culpa minha e do Tiago também. Estava sempre comigo. Apenas fogo no nariz. Prazer de estragar as coisas. Aí então, depois eu me converti. Eu sei que é um exemplo idiota, mas a prefeitura não precisou mais gastar dinheiro com lâmpadas, com troca de lâmpadas. As pessoas que passaram depois ali tinham uma rua iluminada. Você consegue ver como que, de fato, uma pessoa, quando ela se converte, ela faz o bem para outras pessoas? Não é assim que funciona quando um traficante converte? Olha o benefício que ele vai trazer, talvez para nossas famílias. Todos aqui, infelizmente, tem alguém que tem problema com drogas na família, dependente, por aí vai. Aí é um traficante que se converte, é um filho de Satanás a menos, para tentar os nossos parentes que têm dificuldade e caem nessa tentação. Muitos são beneficiados quando é um drogado que se converte, um assassino, um adúltero, um alcoólatra. Quantas famílias não são restauradas porque alguém que era escravo do vício e da bebida se converteu e hoje é escravo de Cristo? E além do mais, como Pedro aqui diz, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? Todos gostam de ficar perto de pessoas que zelam pelo bem. É bom. Fala se não é muito melhor você ter como vizinho um cristão genuíno que, via de regra, não faz muito barulho, não põe som muito alto, respeita se você tem filho pequeno. Não é muito melhor você ser vizinho de uma pessoa dessa do que um ímpio que escuta funk nas alturas, bebe, briga, barulho de copo quebrando, gritaria para tudo que é lado. É isso que Pedro de fato está dizendo. Mas se ainda, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Se somos de fato fiéis a Deus, trazemos benefício para os outros. O grande problema começa aqui no versículo 14, né? Com bendito mas. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Pedro, ele tem a convicção que as trevas odeiam a luz. Claro. E ele sabe disso porque, mesmo sendo fiel a Deus, ele foi perseguido em Atos. Os apóstolos foram perseguidos também. E é possível que, se nós formos fiéis a Deus, também sejamos. Quem dera que, se a nossa fidelidade trouxesse apenas coisas boas para nós. Mas sabemos que, por diversas vezes, justamente a nossa fidelidade que vai nos colocar em situações extremamente difíceis.
Ou seja, há momentos em que a fidelidade a Cristo vai causar uma inevitável oposição. É isso que acontece. Os ímpios, eles, por vezes, nos odeiam sem motivo. Simplesmente por sermos cristãos. E o cristão, ele deve esperar ser tratado como seu Senhor o foi. Jesus Cristo apenas fez o bem. Qual foi a recompensa que ele recebeu neste mundo? Uma coroa de ouro? Não. De espinho. Alimentou multidões, curou enfermos, ajudou muitos, e como recompensa, apenas prejuízo, humilhação, cruz. O sofrimento é inevitável na vida do cristão, seja por pecado, ou seja por justiça. Faz parte. Você precisa escolher qual sofrimento você quer. Ou você sofre por conta do seu pecado, de suas escolhas erradas, ou, se você for justo, você também vai sofrer. Agora, se sofremos em decorrência do pecado, a Escritura diz que não há nada de bom nisso. O sofrimento advindo de pecado, ele é simplesmente pedagógico. É Deus nos ensinando. E a única coisa que Ele espera de nós é arrependimento. Agora, se o sofrimento, ele vem como consequência de nossa justiça, se o sofrimento ele vem como consequência de nossa fidelidade a Deus, aí Pedro está apenas ecoando o que Jesus disse lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurado quando vos perseguirem. Aí, como ele diz aqui, não devemos temer ameaças. Não devemos temer as pessoas. O sofrimento devido à justiça, ele pode acontecer de inúmeras formas. Quantos irmãos aqui já me testemunharam? Pastor, foi decidir fazer o que era correto e as coisas parece que começaram a piorar. Não é assim? Um empregado fiel a Deus, e ele decide não participar do conluio das pessoas lá no trabalho dele, que fazem aquilo que é errado. Você acha que ele vai ser de fato aplaudido? Não. Vai ser perseguido. Em muitos casos, até mandado embora. Tem um conhecido meu que ele trabalha na prefeitura aqui de nossa região. E no mandato anterior, a princípio, o prefeito da cidade dele era honesto. E ele então teve carta branca para fazer várias coisas, muitas coisas. Trocou, de fato, a administração e ele continuou, a princípio, naquela função. Até que ele começou a dizer não para algumas coisas que as pessoas queriam que ele fizesse. Algumas solicitações meio fraudulentas, alguns milhares de reais a mais. O que acontece com ele? O que aconteceu? Óbvio, foi mandado embora. Deram um jeito de sumir com ele dali. É assim que funciona. Experimenta ser justo, você, irmã, e não se dobrar aos caprichos lá do seu superior no trabalho. Você não vai ser aplaudida e reverenciada. Você vai ser perseguida. E é este tipo de perseguição, este tipo de sofrimento que nós não devemos nos importar. Devemos, na verdade, nos alegrar, porque o que a Escritura diz é que quando sofremos, por conta de sermos justos e fiéis a Deus, somos abençoados. A bênção de Deus está sobre nossas vidas. Você sabe, hoje nós vivemos a cultura do não julgueis, onde, triste dizer, mas muitos pastores, eles preferem o silêncio covarde ao confronto do pecado escancarado dentro das igrejas. Então, às vezes, por amor ao número de pessoas, por amor à arrecadação, o pecado está latente. Mas o confronto não vem, porque, via de regra, quando se confronta com aquilo que é justo, a tendência é alguns se afastarem. Com Jesus foi assim. Depois de um discurso duro, diz a Escritura que muitos foram embora. Aí você lembra o que Jesus fez? Jesus olha para os seus discípulos. Ele não disse assim, ó, gente, onde que eu estava com a cabeça? Eu acho que eu fui duro demais. Volta. Não, não foi. Ele olha para aqueles discípulos e diz, por que vocês não vão também? Porque isso daqui é a verdade. É isso que eu prego e é isso que eu sigo. E aqueles homens, sabiamente, disseram, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Mas veja, se não é assim que funciona. Pedro, aqui ele havia acabado de falar sobre a submissão da mulher ao marido.
E eu perguntei para os irmãos, né, essa semana, como foi o pequeno grupo lá? Ah, pastor, foi uma bênção, só as irmãs que não compartilharam muito. Por que será, né? Por quê? Porque eu sei que mesmo dentro de igrejas reformadas, tradicionais, bíblicas e sérias como a nossa, as mulheres detestam ouvir sobre submissão, mas precisam aprender que isso, na verdade, é bênção para a família, é bênção para o reino de Deus. E Pedro havia acabado de falar sobre isso. Convenhamos, é muito mais fácil nos calarmos diante de uma esposa que trata mal o marido, fazermos vista grossa de uma mulher que desrespeita o cabeça de sua casa, porque vai falar, daí já vai arrumar briga, daqui a pouco não quer vir mais à igreja, é melhor deixar as coisas por aqui mesmo. É mais cômodo se calar diante da imoralidade sexual, diante de roupas extremamente escandalosas, no culto e nas redes sociais, de irmãs, de irmãos, de ovelhas totalmente sem lã na internet. É um absurdo. Eu falar para você, eu às vezes eu fico numa fúria, porque está lá, semi-nu, mas embaixo está um versículo bíblico. É mais fácil se calar diante de situações assim do que arrumar confusão. Ou seja, tentar de fato purificar a igreja, resolver essas coisas em amor. Olha, eu falo isso não para dizer que sou bom, mas de jeito nenhum. Mas quantas vezes eu já falei para minha esposa, vai lá, fala com a fulano, vai lá, fala com a ciclana. E eu já fui, às vezes, falei com alguns irmãos aqui, a sua esposa com a roupa assim. Você acha que eu faço isso com prazer? Eu faço isso com dor na barriga. Porque eu sei, a possibilidade de ficarem bravos, saírem da igreja, ficarem chateados, é enorme. Então, é mais fácil fazer vista grossa. Fazer o quê, né? O que importa é dar o dízimo. Não. A nossa preocupação, a priori, não deve ser quantas pessoas ficam na igreja, nem quanto é a arrecadação mensal, mas em sermos fiéis a Deus, e sermos corretos com aquilo que a Escritura diz. Portanto, é mais cômodo se calar diante de moralidade, roupas escandalosas, sensualidade, exibição nessas redes aí, do que enfrentar para querer ver uma igreja santa. Por quê? Traz sofrimento. Óbvio que traz sofrimento. Mas o que a Escritura diz é que nós não devemos temer as ameaças, nem nos alarmarmos. Portanto, nós devemos, de fato, temer o sofrimento só vindo do pecado. Agora, se é o sofrimento vindo da justiça, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Nós só não podemos, de fato, sermos covardes, de jeito nenhum. Porque a covardia também é um pecado gravíssimo. Gravíssimo. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha o que a Escritura vai dizer. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você reparou que ele vai falar sobre incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, mas antes dessa capivara aí, qual que é o primeiro que ele coloca? Covardes. Quanto aos covardes, eu e você, nós não fomos chamados para sermos aplaudidos. Fomos chamados para sermos fiéis. Não estamos aqui buscando aplauso. É por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, padecerão de perseguição, serão perseguidos. É tão certo que os ímpios sabem disso. Sêneca, um filósofo estoico, ele diz assim, mais glorioso é sofrer injustiça do que cometê-la. Se até os pagãos, de fato, eles têm noção deste princípio, quanto mais nós, que somos cristãos. Se tivermos que sofrer, que seja um sofrimento por conta da fidelidade e por conta da nossa justiça. Mas segundo e último para encerrar, põe ele, por favor, Ellen. Segundo, a fé deve moldar uma vida de santidade. Acompanhe comigo novamente o versículo 15 até o 17, por favor. Antes, reverenciai ou santificai a Cristo no coração, e estáis sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da esperança que é em vós. Até aí tá bom, eu só vou explicando. Olha para cá. Quando Pedro diz, santificai a Cristo
como Senhor em vossos corações, santificar é de fato separar, dedicar exclusivamente, reconhecer a Cristo como Senhor em toda a sua existência. Isso é santificar. Ou seja, a defesa da nossa fé, ela não começa com argumentos, com teoria, não começa com palavras, mas ela começa com santidade, com uma vida que glorifica a Deus. Sem uma vida santa, qualquer defesa da nossa fé é hipocrisia. Hipocrisia. Aqui no versículo 15, quando ele diz, estáis preparados para responder, a palavra responder ali é apologião, da onde vem a nossa palavra apologeta, que significa literalmente defesa racional e argumentativa. Quem é um apologeta é aquele que defende de forma racional e argumenta a respeito de algo. No nosso caso, a fé cristã. Herman Bavinck, quando ele comenta esse texto, ele vai dizer assim: a apologética cristã não é apenas lógica, é vida moldada pela santidade do Deus que confessamos. Ou seja, a apologética cristã não é apenas uma lógica, não é apenas palavra, não são apenas palavras, retórica, conhecimento. Todavia, se a nossa vida ela não é moldada pela santidade ao Deus ao qual confessamos, de nada serve. Não adianta você ter conhecimento e conhecimento e conhecimento, mas se a sua vida, de fato, ela não converge com aquilo que você professa, com aquilo que você diz, com aquilo que você escreve. Nós sim devemos ter estudo, conhecimento, aprender mais a cada dia, ler bastante. Todavia, se este conhecimento não é transformado em uma vida piedosa e santa, para nada adianta. De nada adianta os seus cursos de teologia, o seu conhecimento em hebraico, se você não tem uma vida santa. E hoje, infelizmente, muitos crentes, eles defendem com muito fervor nas redes sociais a sua fé. Usam camisas escritas sola fide. Eu já vi até crente tatuando versículo. Oh, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas vivem vidas totalmente incoerentes com aquilo que escrevem, que carregam. Só aqui no capítulo 3 de 1 Pedro, veja, do que adianta saber tanta teologia? O que adianta carregar símbolos cristãos? O que adianta você, de fato, saber de cor salteado os 5 pontos do calvinismo, as 5 solas, se você que é marido não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja e não se doa por ela? Era disso que Pedro estava falando, este é o contexto. Adianta tanto conhecimento teológico, sendo que você não consegue nem se doar pela esposa? Sendo que você a vê simplesmente como uma escrava do lar? E não como alguém que, de fato, compartilha da mesma graça que você, não a enxerga como a parte mais frágil da casa? O que adianta? O que adianta você, irmã, ter muito conhecimento teológico, mas é extremamente rebelde e submissa com seu marido? O que adianta a sua teologia se você não consegue respeitar o patrão? Não ter empatia para com os irmãos, para com os necessitados, vive a ter inveja, fofoca e por aí vai. O que adianta? O Wayne Grudem, quando ele comenta esse texto, ele diz assim: a ênfase de Pedro não é apenas em argumentar a fé, mas em vivê-la de forma santa, pois isso é que confunde os acusadores. Ou seja, Pedro não está preocupado apenas com a nossa argumentação, com a nossa sustentação oral, aí no vocabulário da advocacia, mas está preocupado se de fato aquilo que nós falamos e professamos, se aquilo que sai da nossa boca, de fato é vivido diariamente. Porque o que adianta? Lá na bio do Instagram está lá: cristão protestante, sola fide, filha do Altíssimo. Aí as primeiras fotos é tudo a ovelha sem lã. Depravação pura. O que adianta? Se a vida de santidade está muito aquém daquilo que se professa, ou daquilo que se escreve. Pedro, ele nos chama, de fato, a uma apologética encarnada. Tenham conhecimento, busquem conhecimento, mas vivam esse conhecimento. Santidade vivida e não apenas falada. Não apenas diga que você é cristão, se comporte como cristão. Testemunhe como cristão.
Seja honesto no trabalho como cristão. Trate bem as pessoas como cristão. É isso que devemos. John MacArthur, a respeito desse texto, ele vai dizer assim: a melhor defesa da fé é uma vida piedosa em meio a um mundo ímpio. Argumentos podem ser refutados, mas uma vida transformada é inegável. Isso é verdade. Argumentos são passíveis de refutação. Se você apenas escreve ou professa uma teologia da boca para fora, mas você não vive da forma como você escreve ou fala, isso chama-se hipocrisia. Para nada serve, nada. E tem mais. Pedro, ele ordena que a defesa da nossa fé seja feita com mansidão. Lembra aqui no versículo 15? Acompanhe comigo novamente. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, e estáis sempre preparados para responder a tudo que pedir razão da esperança que é em vós. Mas fazei isto com mansidão e temor. E por que devemos fazer com mansidão e temor? Ele termina dizendo aí no versículo 16. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Ou seja, a igreja, ela precisa, mais do que apologetas, de pessoas que defendam a fé. A igreja precisa de pessoas que vivam essa verdade em humildade. Está ruim o som aí fora, Thomas? O som está bom aí fora? Tá dando ouvir bem atrás? Tá bom, Sérgio, aí? Senão aumenta aqui. Tá bom. Então veja, a igreja não precisa de PhDs em hebraico, grego. Se esses PhDs divorciam o conhecimento da prática, de nada adianta. É isso que Pedro aqui está combatendo. Portanto, não sejamos hipócritas de confessar a Cristo com os nossos lábios, mas viver como se Ele não fosse Senhor de parte nenhuma de nossa vida. Não adianta dizer Cristo é o meu Senhor, mas você não consegue ser fiel nem com o dízimo, nem com dinheiro, que é algo material. Como que Ele é seu Senhor, se nem a parte que Ele manda devolver, você devolve? Viva de forma santa, antes de argumentar a sua fé. E para encerrar, quando se fala sobre viver de uma forma santa, muitos pensam assim: olha, não adulterando, não sendo escravo da pornografia, ótimo, estamos cumprindo aqui este mandamento. Viver de forma santa vai muito além disso. Não é não só não ser escravo das paixões promíscuas do mundo. Viver de forma santa vai muito além disso. É de fato viver de uma forma que Cristo não seja envergonhado em nossas vidas, em nossas atitudes, em nosso comportamento. É por isso que, semana retrasada, se eu não me engano, só volta uma página aí, 1 Pedro 2,12, por favor. 1 Pedro 2,12, lembra que Pedro tinha dito assim? Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como fosseis praticantes do mal, ao observarem vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que ele diz? Seja correto o vosso procedimento diante dos gentios, diante dos ímpios. Portanto, meus irmãos, se você não é adúltero, mas trabalha de forma porca lá no seu serviço, vive a enrolar, chegando atrasado, entrega as coisas sempre fora do prazo, você está desonrando a Deus da mesma forma. Se você lê a Bíblia todo dia, mas você vive cheio de dívida e não consegue honrar os seus compromissos, você está desonrando a Deus do mesmo jeito. Se você tem uma profissão de fé correta, fala certinho, mas você não consegue cuidar minimamente dos filhos e da casa, você está envergonhando o Evangelho. Viver de uma forma santa é, de fato, fazer com que a nossa vida, por completo, glorifique ao Senhor. E Pedro, ele conclui aqui no versículo 17 assim: porque, se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Ou seja, é mais nobre, é mais excelente sofrer por ser fiel, por ser correto. Aí, você está lá todo endividado, você pensa, por quê? Porque, olha, não é o capiroto que roubou o seu dinheiro. Às vezes é que você não administra bem. Algo básico. Falta de fidelidade. Você gasta mais do que você ganha. É assim que funciona. Então,
É mais nobre, se tivermos que sofrer, sofrermos por fazer o bem. Ou seja, não é derrota quando sofremos por conta da justiça. Se estamos sendo fiéis no trabalho, escola, faculdade, seja onde for, e por conta disso estamos sendo perseguidos, isso não é derrota, é vitória. É vitória. Ou sofremos por Cristo, ou pecamos contra Ele. Portanto, não troque a coroa da vida pela aceitação das pessoas. Não queira o aplauso. Não busque isso, não tenha isso como objetivo de vida, ser conhecido. É um objetivo medíocre. Não troque a coroa da vida pela aceitação de pessoas. Não venda, não se venda aos aplausos do mundo. Porque fazendo isso você vai ter que abrir mão dos seus princípios. Cristo nos chamou de fato, não para termos uma fé de conveniência, mas Ele nos chamou para que, com coragem, nós venhamos a carregar a nossa cruz. E se tiver de sofrer, que venhamos a sofrer simplesmente por conta de fidelidade, justiça e amor ao nosso Senhor. Amém, meus irmãos?